Olá a todos, bem-vindos novamente a mais uma meditação. Chamo-me Carla Sousa, sou coordenadora do Núcleo de Reiki de Alfena, da Associação Portuguesa de Reiki. Hoje trago-vos uma meditação que vai falar sobre medo, a libertação do medo e a liberdade depois do medo. Nem de propósito, no passado sábado foi o dia 25 de Abril, portanto o dia da liberdade, e nessa semana estive, entre aspas, também eu a combater os meus medos, não é? Portanto, o que é que eu fiz? Cortei o cabelo sozinha. E não julguem que isto chegamos aqui e combatemos os medos assim em 5 minutos. E desculpem-me a expressão, a maluca. Eu não acredito em terapias de choque, muito menos naquelas coisas, agora 5 minutos e já está. Não. Sem dúvida que me demorou cerca de uma semana e meia a tomar esta atitude, mas também eu já passei por diversos eventos ao longo da minha vida em que tive que combater o medo. Pronto. E é isto que eu vos queria deixar atenção. Não é dizerem assim, eu agora também vou fazer a mesma coisa e vou-me atirar de cabeça. Não. Atenção. Principalmente quando vencer os nossos medos implica riscos de saúde e outros, não é? Portanto, alguém que me diga assim, eu gosto muito de surf e a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui então é comprar uma prancha e um fato e vou-me atirar para o mar. Não, se não souber nadar e se não tiver aulas de surf, digo-vos desde já não façam isso. Mas nós temos que combater os nossos medos passo a passo, muitas das vezes lentamente, não é? E vamos ultrapassando várias fases e a cada medo que nós vamos vencendo, possivelmente o próximo será mais fácil de vencer. É isto que eu vos queria deixar. Nós temos que deixar as nossas preocupações excessivas e os nossos medos para que possamos viver a nossa vida em pleno. Sem dúvida que esta pandemia e este confinamento também nos leva a refletir muito, e a mim levou-me, não é? Sobre o medo que eventualmente nós podemos ter. É normal nós termos medo, mas não mais normal nós passarmos a nossa vida com medo e temos que os ultrapassar. Uma das coisas que eu posso dizer, assim, nós demoramos mais ou menos tempo, este, como eu digo, demorou um bocadinho menos, mas atenção, fiz esta situação com consciência, com peso e medida. Não julguem que eu cheguei aqui, dei 2 tesouradas e já está, não, eu preparei-me. E é isso que nós também temos que nos preparar. Mas também temos que colocar no prato da balança, e é esta a mensagem que eu vos quero transmitir, dizer assim, os riscos, colocar o que é que vai acontecer de bom, quais são os riscos que eu tenho aqui, não é? E, sem dúvida, que ultrapassar aquele, não é? Aquele bocadinho que às vezes nos falta dar aquele pulinho. E muitas vezes eu penso nas situações em que as pessoas estão em depressão, ou estão em estados de ansiedade e muitas vezes não mudam porque se acomodaram e têm medo de dar aquele saltinho e ver para lá deste medo. Eu vou-vos contar outra situação, é assim, eu só posso contar histórias da minha vida porque é aquilo que eu conheço, não é? Portanto, um exemplo que eu conheço. Há muitos anos atrás, estava eu a dar umas braçadas numa piscina e desequilibrei-me um bocado e alguém achou que eu estava a afogar-me e veio salvar-me, só que me salvou pelo pescoço e eu quase que morri, era do salvamento e não do afogamento. Sem dúvida que aquilo me trouxe muito medo de entrar novamente numa piscina, mas também uma das coisas que eu fiz foi aprender a nadar. Eu aprendi a nadar, fui ultrapassando diversas fases. E numa aula o meu professor disse-me assim, agora nós vamos a tirar de pés. E eu disse, não, nem penses nisso, não é? Quer dizer, tirar-me de pés nem pensar. E ele disse, não, vai ter que ser. E eu disse, não pode ser. E ele disse, não, mas quem manda aqui sou eu sou o professor e tu vais-te tirar de pés. E então eu disse assim, então se já que é assim, vais-me dar um bocadinho de tempo, vais fazer a aula e deixas-me aqui sozinha e eu atiro. Sem dúvida que me atirei. E o resultado foi uma sensação fantástica e ótima depois de eu me ter atirado. E eu disse assim cá para mim, mas porquê é que eu tinha tanto medo de me atirar, não é? Quer dizer, às vezes nós não compreendemos muito bem os nossos medos, mas só podemos fazer uma coisa, enfrentá-los. Só nós é que podemos alterar esta situação. E a mesma coisa vos digo, muitas das vezes, e talvez mais um bocado relacionado com a situação das doenças que nós terapeutas de Reiki
normalmente nos nossos voluntariados e nas nossas consultas sabemos, custa muito às pessoas darem aquele passo para além da doença, nomeadamente em casos, e eu falo um bocado mais pela experiência que tenho, em casos de depressão e de ansiedade. E eu digo-lhes sempre, tentem ver depois de vocês darem aquele salto, e que é aquele salto que eu dei para a piscina, não é? A sensação de libertação é tão melhor do que ficar ali preso naquele medo. Nós habituamos a isto. Por exemplo, imaginem que estar a vivenciar uma doença, e eu sei que isto não é fácil, muitas das vezes precisamos de ajuda e, por favor, peçam ajuda, porque pedir ajuda é, sem dúvida alguma, um ato muito grande de coragem. Não é um ato de medo, é um ato de coragem. E eu considero muito melhor nós, em vez de estarmos a prolongar aquele medo e aquela dor no tempo, sem dúvida alguma, porque não, e isto faz parte de um crescimento interno, não é? Portanto, quando nós tentamos ultrapassar este medo, sem dúvida alguma que aquela dor ou aquele receio vai um bocado mais lá em cima, talvez seja um bocadinho maior durante aquele tempo, mas depois será muito mais curto e aquilo que nós conseguimos vivenciar depois será muito melhor. Libertem-se, deixem um bocadinho as preocupações excessivas de lado. É óbvio que tem que haver sempre preocupações, porque nós temos que cuidar do nosso futuro, temos que cuidar de nós, mas quando tudo que é em excesso, nós já sabemos que nos faz mal. Eu queria-vos deixar uma mensagem para acreditarem nas vossas capacidades, com peso e medida, se elas representarem alguma situação de risco de saúde, cuidado. Peçam sempre aconselhamento, mas acreditem que conseguem ultrapassar as vossas situações que vos impedem, como eu disse, de viver uma vida em pleno. Quando eu digo considerar, e perdi-me um bocadinho aqui, colocar na peso da balança, por exemplo, no meu caso, o que é que eu poderia perder em termos de isto ficava bem ou ficava mal, não é? Portanto, é assim, eu tinha 50% de hipóteses. Eu quando olhei para mim e disse assim, o teu cabelo já ia aqui, eu disse, isto eu não gosto. E quais são as minhas hipóteses? 50% fica bem ou 50% fica menos bem. E aquele menos bem eu tenho que lidar com ele, atenção. E tenho que ser consciente que, eventualmente, as coisas podem não correr tão bem como eu julgava, não é? Portanto, e eu tenho que ser consciente e ter esta situação. Mas é assim, nada é permanente. Por exemplo, se as coisas corressem um bocadinho menos bem, eu não gosto de falar mal, dizer correr mal, porque tudo aquilo que nós dizemos, eu já tenho dito nas meditações, tudo aquilo que nós dizemos é energia, e se tudo aquilo que nós dizemos é energia, estamos a puxar para nós a energia, portanto, correr menos bem. Eu estou em casa neste momento no confinamento, não é? Portanto, qual é se eu tivesse aqui uma tesourada, qual era o problema disto? Há sempre lenços quando eu for lá fora e confio sempre e estou à espera de regressar novamente às mãos da minha querida Cristina, a minha cabeleireira. Não pensem que isto é para sempre, não, até porque o meu cabelo tem condicionamentos que não me permitem fazer isto todas as vezes. Portanto, certamente, depois ela vai me dizer assim, ai Carla, o que é que tu andaste para aí a fazer? Mas, conforme estava, não dava para continuar mais. E é isto que eu digo, quando vocês têm algum problema, algum medo cá dentro, que dizem assim, isto não dá para continuar mais, peçam ajuda, encham-se de coragem e ultrapassem, não custa nada. Hoje, por isso, trago-vos uma meditação para nós tentarmos enfrentar os nossos medos. Não sei se isto vai funcionar ou não, foi algo que eu decidi, sei lá, pensar um bocadinho para vos trazer alguma calma, alguma tranquilidade, que é aquilo que nós continuamos a precisar nestes momentos. E precisamos, sem dúvida alguma, de confiar em nós. Como todos nós no Reiki, eventualmente, e nestas vivências sabemos, tudo aquilo que nos é colocado na nossa frente é porque nós temos a capacidade para resolver. Com essa ideia, não é? Com este pensamento, portanto, podemos eventualmente saber que tudo aquilo que está na nossa frente nós temos capacidade para resolver e temos capacidade para resolver muito mais. Vamos meditar um bocadinho, vamos nos sentar confortavelmente, como sempre. Vamos aos nossos olhos, pezinhos bem assentos na terra, no chão. Vamos tomar consciência da nossa respiração. Vamos inspirar profundamente pelo nariz e expirar profundamente pela boca. Inspira.
Expira. E podemos até reter um bocadinho quando depois de expirarmos. Inspira. Retém. Expira. Vamos sentindo a calma tomar conta de nós. Continuamos sempre a inspirar calmamente e a expirar calmamente, profundamente, tomando consciência desta respiração que é feita tão naturalmente, tomando consciência que vamos acalmando o nosso corpo e a nossa mente. Deixamos todos os pensamentos fluir com calma, não nos agarramos a nenhum deles e continuamos a inspirar e a expirar. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho desafiante, mas vamos imaginar o nosso medo na nossa frente. Mas vamos imaginar o nosso medo de uma forma diferente. Vamos imaginá-lo de uma forma que não nos meta medo. Vamos imaginá-lo como um gato pequenino, fofinho, um gatinho fofinho, um ursinho de peluche. Algo que realmente nos seja comum, que não tenhamos medo, porque o medo está apenas e só dentro de nós. E somos nós que temos a capacidade de alterar aquilo que sentimos. Somos nós que temos a capacidade de ver as coisas de uma forma ou de outra, com mais alegria, com mais animação e com menos medo. E sem dúvida que para enfrentarmos este medo, temos que o deixar entrar dentro de nós. Deixem que ele faça parte de vós, mas ao mesmo tempo vamos começar a ver como é a nossa vida depois de combatermos este medo. Mais livre, mais calma, mais forte. E agora, lentamente, vou começar a ver o medo a sair de vós e a desfazer-se em pequenas partículas, como se estivesse de fumo a elevar-se no ar. Repitam comigo. Eu sou forte. Eu consigo. Eu acredito em mim. Eu sou forte. Eu consigo. Eu acredito em mim. Continuem a inspirar e a expirar. E sempre que inspirem, inspirem força. E ao expirar, expulsem esse medo. Ele precisa de vir cá dentro, porque faz parte de nós, mas somos nós que o vamos retirar de cá de dentro. Repitam este processo 1, 2, 3 vezes, ou as vezes que forem necessárias. Pode ser assustador, sem dúvida. Mas só assim é que vamos ganhar força para combater tudo aquilo que nos assusta. Inspira. Expira. Lembrem-se sempre. Eu sou forte. Eu consigo. Eu acredito em mim. Inspira.
Visualizem a alegria que é viver sem medo. Visualizem essa vossa força que conseguem ter depois de expulsarem o medo. É tão bom estar livre. É tão bom ser forte. Nem que para isso seja preciso chorar, nem que para isso seja preciso lavar a alma. Mas acreditem em vós. Acreditem que conseguem. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Sintam a calma, a paz. Acima de tudo, a paz. Quando nos encontramos com a paz, sentimos bem, calmos, relaxados. É tão bom estar em paz. Façam as pazes convosco próprios. Agradeçam, no entanto, ao vosso medo. Foi ele que vos fez crescer. Lentamente. E quem quiser, colocando as mãos em posição de gachô, posição de oração, vamos regressando lentamente. Tomando consciência do espaço em que estamos. Tomando consciência da nossa calma, da nossa paz. E abrindo os olhos. Sem dúvida. Espero que tenham gostado. Espero que agradeçam aos vossos medos. Pode parecer estranho, mas é verdade. Eu agradeço a todos os medos, a todos os medos que eu já venci, porque foram eles que fizeram com que eu fosse a pessoa que sou hoje. Isto foi uma ferramenta que eventualmente eu tive no passado, não é? E que cada vez mais me diz que eu tenho cada vez menos medo do medo. É mesmo isto. Com calma, com consciência, acima de tudo, porque não é fácil, e sempre que alguém vos peça ajuda para vencer os medos dessa pessoa, respeitem, porque respeitem e tentem compreender e levem essa pessoa a tentar compreender. Não é ridicularizando que nós vamos lá, sou adepta assim de nós entrarmos em nós, deixarmos ele vir cá dentro e depois dizermos assim, não é isto que eu quero para mim. O que eu quero para mim é paz, é calma, é confiança, é alegria e acreditar em mim. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até para a semana.